Bom, galera, bem-vindos ao canal. Primeira coisa aqui, ó, se inscreva no canal para receber todas as novidades, todo vídeo novo que eu postar. E se gostar do vídeo, por favor, dê um like ao final, tá certo? Bom, o vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui o cálculo pelo método de Croix, tá? Essa é a primeira parte, onde eu vou fazer o quê? Vou mostrar como é que se determina os fatores de distribuição e os momentos de engastamento perfeito, tá certo? Portanto, trata-se de uma viga hiperestática. Bom, a estrutura é essa aqui, tá certo? Ela possui um engaste em cada extremidade e possui dois apoios aqui intermediários de primeiro gênero. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é nesse I aqui, ó, tá vendo? Cada parte do vão tem um I. No caso, esses dois valem 300 e esse vale 200. O I é a inércia. Então, vai influenciar aí no nosso cálculo, vamos ver, aplica, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é modificar um pouquinho essa estrutura. Veja que eu retirei esse apoio e esse apoio. Eu coloquei no lugar deles esse quadradinho. O que esse quadradinho significa? Ele significa um engastamento duplo. Então, significa que eu tenho um engaste de um lado e do outro. Então, o que acontece? Da mesma forma que a gente fazia lá nos métodos dos deslocamentos, eu torno uma estrutura hiperestática mais hiperestática ainda. Então, eu aumento o grau dela de hiperestaticidade aqui, porque isso aqui cada ponto desse aqui vai me gerar momentos, e esses momentos eles vão ser distribuídos, tá certo? É isso que consiste o método de Croix. Bom, o primeiro passo é a gente determinar aqui o fator de distribuição, que eu chamo aqui de FD, tá certo? O que acontece? Cada lado desse engaste aqui vai possuir um K, e esse K é que vai ajudar a chegar no valor final do fator de distribuição. Então, da mesma forma que aqui eu tenho K1 e K2, aqui eu vou ter K3 e K4. Então, vamos lá. Como é que a gente encontra esses valores de K? Para isso, a gente vai ter que usar aquela tabelinha lá de deformação unitária e vai ter que ver em que caso se enquadra. Nesse caso aqui, ó, é engaste, engaste, tá certo? Então, nessas duas regiões aqui, é que vai estar incidindo os meus coeficientes aqui, os meus K. Então, desse lado, nesse caso, eu vou cair com o K1 e o K3. E o K2 e o K4 vão cair nessa situação aqui. Então, é só aplicar a fórmula. Lembrando que esse θ aqui da fórmula, ele vale 1. Então, a gente pode desconsiderar, porque qualquer número aqui multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. E agora tem essa questão do EJ. Bom, em outro vídeo eu já falei que alguns autores eles utilizam a letra J como inércia, só que aqui a gente vai utilizar I. Então, a gente substitui esse I na fórmula, tá? No lugar desse J, tá certo? Então, vamos lá. Como é que ficaria aqui? 4 vezes E. Esse é o módulo de elasticidade. Então, como a gente não tem essa informação, a gente deixa a letra ali, porque mais para frente ela vai desaparecer. Vezes o I, que no caso aqui está como J, que é o quê? Dessa parte aqui, ó, que envolve o cálculo de K1, vale 200, dividido por L, que é o comprimento desse vão aqui, 25. Eu tenho o resultado de 32E. Da mesma forma, eu vou fazer para os outros K, tá certo? Substituindo o J pelo I, e repare que, por exemplo, para o K2, eu tenho um I igual a 300. Então, aqui, ó, na fórmula, eu substituí o valor aqui, 300, tá certo? Da mesma forma que K3 e K4 também vão cair aqui, ó,
no I de 300, tá certo? Então, só substituir na fórmula e eu acho esses valores aqui do K. O que que eu faço agora? Vamos lá. Eu anotei aqui, ó, o valor que a gente encontrou lá de K, tá certo? E agora a gente vai aplicar a fórmula. O fator de distribuição, ele é igual ao K dividido pelo somatório de K. Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso aí. Se eu estiver calculando aqui, por exemplo, meu K1 vai ser esse K, e o somatório de K vai ser o quê? K1 mais K2. Então, vamos lá. Eu acabei de falar, para o FD1, eu vou pegar o K1 e vou dividir pelo somatório K1 mais K2, tá certo? Então, eu jogo na fórmula. Esse como eu tenho ele em comum em cima e embaixo é uma soma, eu posso cortar todos eles e eu fico simplesmente com 32 sobre 72 e achei um fator de distribuição de 0,44. 0,44 para essa região aqui de K1, tá certo? Para K2, faz a mesma forma, só que ao invés de K1 aqui, ó, eu tenho K2, tá certo? O somatório é o mesmo, porque eles estão um do lado do outro, fazem parte aqui, ó, da mesma seção, eles dividem o mesmo engaste aqui, tem um engaste para um lado, outro para o outro. Então, substituindo, corto vou achar um valor de 0,56, tá certo? Notem que aqui, ó, se eu pegar esse fator de distribuição com esse, somados, vai dar igual a 1, tá certo? Por quê? Porque a gente está tratando aqui de percentual. Como é um fator de distribuição, ele vai distribuir em percentual, tá certo? Então, aqui é 44% e aqui 56%. A soma de um K com o outro sempre vai dar 1. O meu fator de distribuição 3, tá certo? Eu pego aqui, ó, meu K3 dividido pelo somatório. Quem é agora? Agora é K3 mais K4. Então, corto da mesma forma aqui, ó, achei 0,50. Bom, mas eu não falei que aqui, se eu somar, tem que dar 1. Isso aqui não é um percentual. Se o meu FD3 é igual a 50%, 0,50, quanto que vai valer o meu FD4? 0,50, tá certo? Se aqui fosse, por exemplo, 0,80, quanto seria aqui? 0,20, tá certo? Sempre assim, se você calcular 1, às vezes é bom você jogar na fórmula só para conferir o resultado, mas a soma dos dois tem que dar 1, tá certo? Vamos lá. Então, a gente já determinou aqui os fatores de distribuição. A gente começa a montar aquela famosa tabelinha que a gente utiliza no método de Cross. De que forma? Ó, eu vou transferir os fatores de distribuição dessa forma aqui para a minha tabela. Esse aqui é o início da minha tabela, tá certo? Qual é o próximo passo agora? Meu próximo passo é determinar o momento de engastamento perfeito. Então, eu pego aqui agora eu vou utilizar a estrutura toda, essa parte, essa parte, essa parte e essa parte, tá certo? Todos esses 4 pontos aqui vão ter engastamento. Então, eu tenho que calcular, tá certo? Vou chamar de A, B, C e D. Então, para a barra AB, só esse pedaço aqui, eu pego um engaste. Aqui eu não falei que eu tenho um engaste duplo, então eu vou trabalhar com o engaste que está na barra AB, tá certo? Então, do lado de cá, eu caio nessa situação, do lado de cá, eu caio nessa situação. Ah, Rafael, mas da onde você tirou essa imagem? Essa imagem é da tabelinha de engastamento perfeito, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui para calcular um momento em A e um momento em B. Só jogar aqui, ó, a fórmula. Esse aqui veio para cá, esse aqui veio para cá, tá certo? E aí, ó, reparando que aqui é negativo. Por quê? Porque na nossa convenção, se girar no sentido anti-horário, é positivo, e no sentido horário, tá certo? Ele é negativo, tá bom? Então, aqui, ó, ele gira no sentido horário, então é negativo. Anti-horário, positivo, tá certo? Em módulo, os valores serão iguais. O
que diferencia aqui é o sinal, tá certo? Então vamos lá, barra BC. Lembrando que aqui em B eu tenho um momento referente à barra AB e eu tenho também um momento referente à barra BC, tá certo? Então aqui, ó, só aplicar a fórmula também, ó, diretamente. Lembrando que o sentido que o momento tá indicado aqui na figura vai influenciar no sinal, tá certo? Então aqui, ó, deu 150 menos 150. E para a barra CD, eu caio num outro caso. Aqui eu já não tenho mais carga distribuída como eu tinha em BC e em AB. Aqui eu tenho uma carga pontual. Lá na tabelinha também tem. Eu pego aqui, ó, um momento em C e um momento em D. Calculo PL sobre 8. Lembrando que P é essa minha carga de 20 e L é o comprimento do meu vão, tá certo? Então aqui, ó, eu começo a distribuir esses valores na tabela. Já é a segunda linha aqui da minha tabela, que é o engastamento perfeito. Então eu boto aqui, ó, os valores, levo o sinal, ó. Pode ver que aqui é mais 104, aqui é menos 104, 150, menos 150 e assim vai, tá certo? Então a gente transfere esses valores e a primeira parte é isso, é determinar o fator de distribuição e o momento de engastamento perfeito, tá bom? Agora a gente pode prosseguir e começar de fato a distribuição desses momentos que vão ser gerados, tá certo? Tá aqui, ó, só uma imagem mais limpa do que a gente acabou de fazer, com o fator de distribuição e o momento de engastamento perfeito. E agora, como eu disse, falta fazer a distribuição de momentos pelo método de Croix, tá bom? Então, eu gravei um outro vídeo, dando continuidade a esse, com passo a passo aqui, é bem minucioso, tem que prestar bastante atenção para aprender e não errar. Então, é só clicar aqui, tá certo? E você vai ser direcionado para o outro vídeo que trata das distribuições de momentos, tá ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Lembrando aqui, ó, se inscreva no canal. Se gostou, dê um like, tá certo? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou então passar um e-mail aqui, canalrafaelensina@gmail.com, tá bom? Assista também os outros vídeos, viga hiperestática, aqui eu tenho método de deslocamento, método das forças, calculei uma treliça também aqui pelo método das forças. Então, é isso aí, galera.